A clássica franquia de terror Evil Dead está prestes a ganhar mais um filme, 10 anos depois do último lançamento da saga. Chamado aqui no Brasil de A Morte do Demônio, esse reboot lá de 2013 dividiu bastante a opinião dos fãs. E agora, já que a gente está chegando perto da estreia de Evil Dead Rise, não tem melhor momento para revisitar esse filme, que na minha humilde opinião é uma pérola do cinema de horror dos anos de 2010. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. A franquia Evil Dead teve início lá em 1981, com o lançamento do filme que aqui no Brasil ficou conhecido como Uma Noite Alucinante, sobre um grupo de jovens lá numa cabana isolada que acaba sendo atormentado por uma presença demoníaca. Apesar de ter uma premissa bem simples, o filme foi um estrondoso sucesso e se tornou um dos grandes clássicos do cinema de horror, dando origem a 2 sequências, um reboot, uma série de TV e esse próximo filme que vai estrear em abril de 2023. Dentro disso tudo que foi lançado de 1981 para cá, o que me parece que destoa mais do tom geral, da pegada da franquia como um todo, é justamente esse reboot de 2013, que aqui no Brasil ganhou o título de A Morte do Demônio. Ainda que incorpore a premissa central do filme original de 81, essa nova versão abandona o tom humorístico da saga e foca num terror mais sério, por assim dizer, mesmo sem abandonar completamente os exageros e maneirismos próprios do cinema trash. Sendo assim, como quase toda obra derivada que destoa bastante do material original, Evil Dead de 2013 dividiu bastante a opinião dos fãs. De um lado, a gente tem aquela galera mais saudosista lá da obra de 1981, que vê em todas essas mudanças uma mancha no legado da franquia. De outro lado, tem gente que viu nessas mudanças uma bem-vinda evolução, na medida em que elas reciclam a premissa original e apresentam algo que dentro dessa franquia é completamente inovador. Pessoalmente, eu me encaixo nesse segundo grupo. Mas antes de eu explicar porquê e de entrar no filme em si, que tal tu aí já aproveitar para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101? Aqui eu tô sempre falando dos novos lançamentos, fazendo críticas e reviews e, claro, dando muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Já se inscreveu? Então bora falar desse filme. Evil Dead de 2013 tem como protagonistas os irmãos David e Mia, cuja relação é marcada por alguns ressentimentos relacionados à morte da mãe de ambos alguns anos antes. A Mia tá passando por problemas com drogas e para ajudar ela, o David chama 2 amigos de longa data dos dois, o Eric e a Olivia, mais a sua nova namorada Natalie, para passar alguns dias numa cabana isolada, na tentativa de fazer um detox da guria para ela se livrar completamente do vício. O problema é que ao chegar lá eles encontram um livro amaldiçoado e ao ler em voz alta algumas das palavrinhas do livro, eles acabam invocando um cramunhão que chega para tocar o terror. A partir daí se desenrola uma dinâmica na qual o bichão vai possuindo os personagens um a um, transmitido quase como se fosse um vírus de um personagem para o outro. E no meio dessa história toda, o que não vão faltar são cenas grotescas, daquelas de revirar o estômago, num banho de sangue como poucas vezes se viu no cinema de horror. Uma curiosidade aí pra quem é fã de Green Day, o ator que faz o Eric no filme é o mesmo que interpreta o Jimmy no clipe de Jesus of Suburbia. Bom, pessoalmente, eu considero Evil Dead de 2013 um dos melhores filmes de terror da década de 2010. O filme tem de tudo, tem bons sustos, tem bizarrices, tem cenas extremamente tensas e, claro, principalmente um nível elevadíssimo de gore e sanguinolência. Longe de parecer uma mistureba desconexa de todas essas coisas, o longa se sai muito bem ao casar esses aspectos, resultando numa obra coesa, redondinha e que flui, que é uma maravilha. Ainda que, obviamente, por se tratar de um reboot, falte um quê de originalidade para a trama, o filme é tão bem feito que consegue surpreender e impactar, mesmo se tratando de uma história que a gente já conhece muito bem. Em termos de desenvolvimento e ritmo, a narrativa é bem ágil, ela não se demora muito na introdução ali na hora de apresentar os personagens.
Bastam alguns diálogos curtos, bem encaixados e suficientemente bem escritos para que a gente já tenha uma ideia da personalidade de cada um desses personagens e dos conflitos internos existentes ali no grupo. Obviamente, esse tipo de introdução não dá espaço para nenhuma grande construção de personagens. O negócio é bem simplão e meio básico mesmo. Porém, o negócio é suficientemente bem feito para que pelo menos os personagens não sejam aquele amontoado de características genéricas e estereótipos que a gente está acostumado a ver em filmes de terror. Ainda que não seja muito, tem uma profundidade ali, apenas o suficiente para criar uma certa identificação com os personagens, algo que é necessário para criar uma base legal em cima da qual desenvolver o resto do filme. Depois dessa introdução rápida, porém eficaz, não demora muito para o terror começar. E esse sim, meus queridos e minhas queridas, é muito bem construído nesse filme. Em primeiro lugar, temos aqui uma fotografia sombria e cheia de contraste, que uma vez unida a uma trilha sonora ameaçadora, estridente e bem incômoda, cria todo um clima nefasto ali em que pairam a imprevisibilidade, o desespero e a angústia. Envoltas nessa roupagem toda, temos cenas extremamente tensas de automutilação, assassinato, desmembramento e muito, mas muito sangue sendo derramado. E para piorar, esse filme gosta de focar bastante nos detalhes, nos cortes, nas perfurações, de modo a elevar o desconforto e o incômodo a níveis estratosféricos. E para coroar tudo isso, a gente ainda tem a caracterização hedionda dos possuídos, com aquele olhar animalesco e psicótico que dá arrepios até na alma. E bom, com tudo isso, eu quero dizer que o filme, além de ser esteticamente bem feito, consegue botar medo na mesma medida em que gera aquela angústia, aquele desconforto de revirar o estômago. E para fechar com chave de ouro, ainda temos um dos finais mais insanos, eletrizantes e sangrentos já concebidos no cinema. Eu não vou dar spoiler aqui, mas caso tu ainda não tenha assistido o filme e tenha ficado interessado ou interessada em ver, pode ir já se preparando para um verdadeiro banho de sangue. Mas ok, eu sei que nem só de elogio se faz uma crítica. E por isso, por mais que eu goste muito desse filme, como já deve ter dado para notar, eu preciso admitir aqui que não, ele não é um filme que vai agradar a todo mundo, definitivamente. E ao dizer isso, eu não me refiro nem a quem é mais apegado à obra original. Eu acho que mesmo quem não assistiu os filmes lá da década de 80 pode não curtir muito o Evil Dead de 2013 por uma série de motivos. E acredito eu que o principal deles é que o filme tem vários, mas vários exageros. Tem momentos em que a gente tem que jogar a nossa suspensão da descrença lá no talo para conseguir engolir alguns absurdos que aparecem em tela. Além disso, o ritmo mais frenético do filme, toda essa agilidade da narrativa, pode estragar um pouco a experiência para pessoas que preferem ou que têm mais medo de filmes um pouco mais lentos, mais psicológicos mesmo. Aqui tu não vai encontrar muito disso não. Mas também, né, convenhamos, quem vai assistir Evil Dead não tá procurando um terror psicológico, a não ser que seja uma pessoa muito desavisada, né? Também vale comentar que o filme não tem nenhum grande destaque em termos de atuação. E vamos combinar, apesar de ser uma novidade dentro da saga Evil Dead, em termos de cinema de horror como um todo, ele não traz nenhuma inovação em praticamente nenhum sentido. Ele cumpre o que promete? Sim, ele faz aquele feijão com arroz muito bem feito, diga-se de passagem. Mas deixando a minha emoção de lado, eu preciso sim admitir que Evil Dead de 2013 está longe de ser qualquer obra-prima da sétima arte. E claro, por mais que tenha abandonado aquele tom mais humorístico dos filmes originais, ainda é Evil Dead, então podem esperar um quê bem forte de cinema trash em alguns momentos, seja no âmbito dos movimentos de câmera, da trilha sonora ou, obviamente, do próprio exagero que eu já mencionei. Ou seja, se tu aí não é muito fã dessa parte do cinema, né, dessa ala mais trash do horror, tu provavelmente não vai curtir Evil Dead de 2013, assim como nenhum outro filme da franquia. Mas assim, sinceramente, nenhum desses defeitos me incomoda de forma nenhuma, eu sou um fã absoluto desse filme. Então, para resumir, se o teu gosto for mais ou menos parecido com o meu, ou seja, se tu gostar de uma sanguinolência da braba, de um terror que se leva assim a sério, mas também nem tanto, com uma estética terrivelmente macabra e cenas de revirar o estômago, pode ter certeza que Evil Dead de 2013 não vai te decepcionar de forma nenhuma. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo
comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui, caso vocês tenham gostado do vídeo. Também comentem aqui embaixo, caso já tenham assistido, o que vocês acham desse Evil Dead de 2013. E também, claro, quais são as suas expectativas para Evil Dead Rise, que em abril a gente já vai poder conferir. Sendo assim, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!